Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos de volta com o RCCBH Informa. Nessa segunda-feira, vamos dar continuidade aí aos dons carismáticos. Nós já falamos dos dons das línguas, os dons de interpretação das línguas, e hoje falaremos do dom da profecia. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Você que participa do grupo de oração, você que é uma liderança desse movimento, já pega o seu celular, seu notebook, compartilhe o link do RCCBH Informa para o seu grupo de oração, para o núcleo, porque hoje nós vamos aprender, aprofundar um pouco mais o dom da profecia, esse carisma tão fantástico que nós vivemos no grupo de oração. Para isso, eu quero te convidar a acolher comigo agora o nosso convidado especial que partilhará conosco sobre o dom da profecia. Seja bem-vindo, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, boa noite, amados, né? Louvado seja Deus, né, pela vida de cada um, né, que está nos ouvindo. Boa noite, Davidson, né, pela essa oportunidade de nós estarmos juntos para partilhar esse dom tão precioso na nossa vida missionária, né, para os nossos grupos de oração, né, dentro da renovação carismática. Louvado seja Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu acolhendo o Marcos agora, nós já vamos, Marcos, seja objetivos, né, dom da profecia, irmão. Dom da profecia é aquele dom que nós conhecemos, que é um dom de inspiração, né, faz parte daquele grupo ali de dons de inspiração, que nós, no momento ali do ciclo carismático, né, acostumados na rotina do grupo de oração, né, após aqueles momentos calorosos de oração, já flui, né, de forma bem espontânea, né, após o louvor, a oração em línguas, vem aquele momento do silêncio, e aí acontece os dons de inspiração. Queria que você falasse para nós, né, dentro dessa perspectiva do dom da profecia, né, um conceito que você entende, né, do dom da profecia, né? Qual que é o objetivo dele, na sua opinião, meu irmão? Então, o dom da profecia, né, como você foi bem colocado aí, é um dom de extrema importância para nós, né, para exercer dentro do nosso grupo de oração, né? E eu creio que é um dos dons que tem a necessidade maior nos tempos atuais que nós estamos vivenciando, né? E a gente precisa pedir ao Senhor a graça de estar exercendo esse dom, né, no nosso ministério, tanto, né, de pregação, intercessão, que é um ministério que o Senhor, né, que é um dom que o Senhor nos dá, né, como cita a palavra de 1 Coríntios 12, né, é um presente de Deus, assim como citou vários dons, mas esta profecia vem mesmo nos dar a graça de nós sermos boca de Deus para aquele irmão que quer ouvir uma palavra profética, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, porque a profecia vem para nós, né, como uma graça, uma manifestação da graça de Deus, né, para a vida daquela pessoa, a pessoa está na assembleia do grupo de oração, né, e quanto nós, eu, grupo de oração, né, que sou do grupo de oração Encontro com Jesus, quanto de nós necessitamos exercer esse dom precioso dentro dos grupos de orações, e muitas vezes esse dom está muito, assim, ausente dentro dos grupos de oração, e nós precisamos pedir ao Senhor a graça, né, de pedir mesmo ao Senhor esse dom dessa profecia, porque tantas pessoas, né, da nossa assembleia, do nosso grupo de oração, que precisam ouvir palavras proféticas, né, para estar de pé, para estar em ação, né, e eu creio que cada um de nós que vai para um grupo de oração ou para um evento de renovação carismática, como é maravilhoso quando um profeta, um pregador, uma pregadora profetiza, né, palavra de bênção, e nós acolhemos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida afetiva, emocional.
E eu creio que é um dom, assim, abençoado do Senhor, né? E nós precisamos mesmo adquirir ele a cada instante, pedir mesmo, Senhor, que possa exercer esse dom para nós termos a graça de estar sempre, né, à disposição do Senhor, para estar trabalhando esse dom precioso, né, na nossa vida, no nosso grupo de oração, a vida dos nossos servos, de grande, né, alegria para nós. Amém, isso mesmo. A gente sabe que no nosso meio, né, na nossa realidade carismática, muitos dos irmãos têm um pouco ainda o receio, né, de utilizar de forma abundante os carismas. Então, dentro dessa perspectiva de explorar mesmo os dons, irmãos, como que o dom da profecia, a pessoa vai conseguindo discernir que ele vai se manifestar nela, né? Naquele mover de oração ali, a pessoa está no clamor do Espírito, como que se manifesta, né, esse dom através do orante, do crente ali no grupo de oração, irmão? Como que a gente pode, de alguma forma, contribuir para que a pessoa possa compreender isso? Então, é a pessoa a gente que tem a graça, né? Primeiramente, a gente que é sede de oração, a gente que está à frente do grupo de oração, precisamos mesmo ter esse momento de ter um ciclo carismático e ter mesmo a escuta do Senhor, aquele momento onde o Senhor, né, tem um momento de silêncio para a gente ter a escuta do Senhor, e o Senhor usa, né, de determinada pessoa, determinado servo ou pregador, né, para profetizar. E essa palavra de profecia gera nas pessoas, né, muitas vezes, né, a calma, a paz, né, a paz interior, né, faz a pessoa mesmo crescer espiritualmente falando, né? Eu louvo a Deus que graças, né, tantas profecias que pessoas lançou contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério, né? Eu louvo a Deus que eu tomei posse dessa profecia. E uma vez a profecia é falada, é profetizada, é realizada, nós precisamos, né, tomar posse que é o próprio Senhor que usa de mim e de você para ser esse instrumento de Deus para a vida das pessoas. E não temer, né, que muitas vezes Deus está ali gritando para você profetizar e muitas pessoas falam, será que é comigo mesmo? Será que eu tenho que profetizar mesmo? Né? E nós ter o discernimento, né, que é o próprio Senhor que vem usar de mim. E quanto a profecia é proclamada, muitas vezes, a maioria das vezes, tem as confirmações, né, da Assembleia, até do próprio servo, confirmando a profecia na vida do irmão. Então, hoje, quanto nós, né, servos de grupo de oração, quanto nós à frente de grupo de oração, precisamos pedir ao Senhor essa unção. E para nós, amados, exercer esse dom precioso, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ter intimidade com o Senhor constantemente, né? Precisamos ter vida de oração, porque quando nós somos servos de grupo de oração, nós que estamos à frente, nós precisamos ter essa graça de ser enviado, ser mesmo envolvido pela unção do Senhor. E ele usa de mim e de você para ser um canal de graça para aquele irmão, para aquela sua irmã. Com certeza, hoje eu estou aqui, o Douglas está aqui hoje, porque eu tenho certeza que um dia, num encontro determinado, ou no Osana, ou num congresso, pessoas profetizaram na nossa vida e nós acolhemos essa profecia na nossa vida e nós somos o que somos hoje. Então, a palavra de profecia dentro do grupo de oração é de grande necessidade para o crescimento da Assembleia, para a Assembleia continuar firme e forte em meio de tantas coisas, né, na nossa realidade, nosso cenário hoje, mas a palavra de Deus, a palavra de profecia, essa palavra vem mesmo, né, fortalecer, né, vem mesmo corrigir, aconselhar, encorajar, né, cada um de nós. E Deus quer usar de quem? De mim e de você, né? Que nós não possamos, quanto nós servos de grupo de oração, precisamos ter essa dimensão que é o próprio Senhor que usa de mim como instrumento, como canal de graça na vida do meu irmão e da minha irmã. E é interessante que
Ontem eu tive um encontro, né, uma reunião com o coordenador, os coordenadores forando, no Centro de Pregação, região Conceição, e eu frisava, se eu colocar no meu coração, a palavra, né, de Atos 3, né, quando Pedro e João vai, né, ali no templo, e vendo aquele coxo ali, beirado do templo, e o coxo esperando determinada coisa daqueles dois, mas Pedro e João falam, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E nós hoje estamos chamados a ser exemplo desses grandes profetas da palavra de Deus. Quantas pessoas no nosso grupo de oração está muitas vezes como esse coxo ali sentado, desmotivado, sem expectativa, mas quando o Senhor levanta homens, mulheres de Deus, homens, mulheres cheios do poder do Espírito Santo, a exemplo desses dois grandes profetas de São Pedro e São João, que cita a palavra, ele nos capacita para nós profetizar palavras de graça, de bênção, para tantas pessoas levantar e continuar a prosseguir, a continuar mesmo a estar firme dentro do grupo de oração, dentro da Santa Missa. E o Senhor quer usar de quem? De mim e de você. Então, é um dos dons, sim, né, todos são preciosos, mas o dom de profecia vem meio de um encontro, né, para nos motivar, para nos levantar, para nos colocar de pé e falar, prossegue, porque eu estou contigo. Prossegue porque o Espírito Santo que habita em mim, que nos dá força para prosseguir decididamente. Porque aquele coxo, né, como cita a palavra lá de Atos 3, a partir do versículo 1, ele queria algo material, mas Pedro e João falou algo sobrenatural. Algo que, com certeza, e cita a palavra, logo adiante, fala que ele entrou para o templo louvando e bendizendo ao Senhor. Então, amados, nós, nesse dom precioso, o Senhor quer mesmo que eu e você seja esse grande profeta aí do seu grupo de oração, né? Da sua realidade, da sua vida aí, porque esse dom precisa mesmo enraizar em nosso coração, precisa mesmo a cada momento, né? Pedir ao Senhor que dá essa graça de profetizar. E não ter medo, né? E profetizar na graça de Deus, que é o próprio Senhor que vem mesmo nos capacitar, nos direcionar, nos dar toda a unção necessária, né? Para nós estar exercendo esse dom da profecia. Muitas vezes, muitos de nós pensamos, nossa, será que é humano? Será que é da minha cabeça? Mas quando você profetiza na unção do Espírito Santo, com certeza vai ter pessoas que vai confirmar, ou talvez não confirme nem na hora, mas quando termina o grupo de oração, determinada pessoa chega perto de você e fala, ô Davidson, Marco Antônio, aquela palavra, que a profecia que você profetizou foi tudo para mim. Estou precisando ouvir que a profecia na minha vida. Tantos testemunhos que eu já vivenciei no meu ministério de decorrer de já 19 anos de renovação carismática católica, eu sou testemunhando as bênçãos que o Senhor usou do Marco Antônio como instrumento. Então, hoje, o Senhor nos convida a ser instrumento nas mãos de Deus. E quando nós desejamos isso e queremos em nosso coração, Deus usa de nós como profeta, como uma profetisa, como uma arauta, cheio do poder de Deus, para profetizar as maravilhas do Senhor na vida dos irmãos e das irmãs. Amém. Eu queria aproveitar essa oportunidade que você está partilhando, né, irmão, de ser voz de Deus, porque numa reunião de oração, né, num núcleo de grupo de oração, num encontro nosso, enquanto movimento, encontros calorosos de oração, nós aguardamos o momento ápice, né, para ouvir a voz de Deus. No momento de oração ali, principalmente no núcleo que a gente está preparando para o grupo de oração, para a próxima semana, o que Deus quer falar naquele grupo, com aquela assembleia, a voz que Deus quer transmitir, né, a mensagem, o rema. Então, nós ficamos ali naquela expectativa, pedindo ao Senhor que purifique os nossos ouvidos, para ter essa clareza. Então, ao ouvir a palavra de Deus, que vem por meio da profecia, muitas das vezes é importante a gente ressaltar, né? É a voz de Deus que nós estamos ouvindo por meio da profecia. A profecia é a mensagem de Deus, né, Marcos? O povo está ansioso na expectativa. Claro, tem a pregação, mas antes da pregação tem esse momento. Quando acontece esse aprofundamento que o ciclo carismático acontece,
todas as etapas, e aí vem a profecia, às vezes a profecia vem em vernáculo, né? A gente sabe bem que nem sempre é uma profecia em línguas, às vezes ela vem em vernáculo mesmo. Eu sou o Senhor teu Deus que te levanto, filho amado, filho querido, povo e raça de Israel. E aí vem aquela profecia em vernáculo, o povo já atento aguarda ali o direcionamento de Deus. Mas também nós sabemos que depende, como você falou, né, de uma eficácia, de um ouvido atento do servo. Porque ele não é a voz soberana de Deus. Ele é o transmissor da voz de Deus. Então, ele precisa estar atento. Pode ser que ela venha por meio, né, de profecias em línguas ali, outro interpreta, né? Mas é uma profecia, então todo o contexto da oração precisa de estar bem atento. Mas, sobretudo, né, essa presença de Deus nesse momento da oração, ela é o centro. Todos param em silêncio profundo, silêncio profético. Deus vai falar conosco. E aí começa a surgir as moções. Quanto é importante a gente valorizar e incentivar os profetas liberarem as moções que Deus vai dando nesse momento, né? É a voz de Deus que quer falar no meio de nós. O povo quer ouvir a voz do Senhor. Deus vai falar. E aí, aguarda-se os profetas. Não é isso, irmão? Então, com certeza, irmão, porque dentro de uma oração de núcleo, de grupo de oração, né, dentro de uma reunião de grupo de oração, né, quanto é necessário esse dom da profecia. E muitas vezes nós temos visto, né, esse dom está muitas vezes escondido, né, as pessoas não estão tão exercendo dentro da renovação carismática. Eu me lembro quando eu entrei para a renovação carismática, há 19 anos atrás, até quando tinha aqueles encontros, né, em massa, até mesmo grupo de oração, tantas profecias que nós via naquele tempo, né, e hoje os dons estão aí, está fluindo no meio de nós, mas muitos de nós, às vezes, ainda está engessando o Espírito Santo, engessando a unção de Deus, porque Deus usa de mim e de você, talvez nós pensamos, né, quem pode só profetizar é pregador X, Y, que fala bem, fala... Não, Deus usa da nossa simplicidade. A palavra de Deus é bem clara para nós, né? Moisés era um profeta, nem sabia falar, gaguejava, né? Tremia nas bases, mas quando Deus usou dele como grande profeta, levar a palavra, né, de Deus para aquele povo do Egito, se libertar aquele povo do Egito, ele usou, ele capacitou, e ele usa também de nós. E hoje o nosso grupo de oração está gritando, o Senhor está precisando, está necessitando que suscita esses novos profetas, profetiza do Senhor, porque o nosso grupo de oração, Assembleia, está necessitando de palavras de poder, palavra de ordem. Eu tenho partilhado com o pessoal do meu grupo de oração, com as pessoas, às vezes, que eu tenho vivido dentro do Ministério de Pregação da região Conceição. Amados, nós não precisamos ser mais grupo de oração de reza, nós precisamos ser mesmo carismático, exercer os nossos carismas, os nossos dons carismáticos e exercer e pôr em prática, porque os dons é a serviço do próprio, não é para mim, a profecia não é para o Marco Antônio, não tem como eu profetizar para mim mesmo. O Senhor me dá esse dom para servir o próximo, para servir aquele irmão, aquela família, aquele jovem, aquele pai, aquela mãe. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, né, que vem nos, né, levantar, ser mesmo esses profetas mesmo da graça de Deus. Mas como Deus fazer isso, Marco Antônio? Amados, se abandonar na presença do Senhor. Ontem eu falava com os pregadores da nossa região Conceição. Amados, eu sou apaixonado por Jesus. E apaixonado por Jesus, você quer sempre estar na presença dele. E uma vez que você abre a graça, a unção de Deus, Deus te leva em água mais profunda, Deus te capacita, Deus te coloca de pé. E se você tem esse dom de profetizar, que está aí mesmo no seu coração, às vezes você tem vontade de profetizar, Deus quer falar no seu coração, gritando no seu coração, você profetizar na vida do seu irmão, da sua irmã, não fica de boca fechada, profetiza na vida do irmão, na vida da irmã, e precisamos desse dom tão precioso nos tempos de hoje. E quantas pessoas... Pode falar, irmão. Te cortando aqui, desculpa te cortando, falta um pouco de coragem para a gente, né, irmão?
poder Ousadia, né? liberar essa palavra profética, né? Às vezes o irmão está no grupo de oração, é ansioso mesmo por ser instrumento de Deus nas diversas situações, né? De chegar para uma pessoa e levantar ela para cima, sobretudo nesse tempo de pandemia que a gente vive, as pessoas muito desanimadas, abatidas. O profeta, ele necessariamente não precisa esperar só o mover da oração, o ciclo carismático. Ele pode ser profeta, como você falou, usando o dom no momento ali que a pessoa, de repente, né, ela vê que ela está no canto, não quer se envolver, a pessoa está cabisbaixa. Levar palavras de bênção é ser profeta, né? É usar a profecia é a libertação, né? A gente fala que a profecia, a palavra profética, é a palavra de Deus, a voz de Amém. Deus, é a mensagem de Deus. Então, quantas vezes que só eu falar para o meu irmão, Deus te ama, você já profetizou na vida dele. Falou para ele o mistério da salvação. Deus te ama, meu irmão. Ele não te esqueceu. Só dela falar isso, talvez ela não tenha muito vocabulário, ela não tenha muito conhecimento, né, de poder usar ali todas as dimensões espirituais que o Senhor vai colocando, mas não travar, né, não reter a graça. Fala o que o Senhor colocou no seu coração, porque não é você que está falando, mas é o Espírito que está te usando. Se está em oração, está aguardando a voz do Senhor, ali no momento de interiorização, pode liberar, meu irmão, o que o Senhor colocar no seu coração, porque é palavra de Deus. O Espírito vai te usar. E os dons auxiliares também, né, Marcos? Os dons, né, do discernimento dos espíritos, da sabedoria. Quando estamos em oração, nós precisamos ser boca de Deus e não reter. Não tenha vergonha, não tenha medo. Claro, tem o respeito humano, nós temos ali, às vezes, né, como que eu vou falar isso? Então, pede a graça do Espírito de ser o mais sereno. Toda vez que a gente usa a palavra de Deus com discernimento, sem acusação, porque a profecia não vem com esse objetivo, né, irmão? Ela exorta, Uhum. ela edifica, ela constrói, mas de uma forma amorosa, de uma forma que cai no coração e traz paz, não é isso mesmo? Então, com certeza, quando a gente profetiza, e o dom da profecia, ela é profetizada, mas primeiramente na primeira pessoa, né? Eu, né? Você, né? E quanto de nós, né? Quanto pregadores, quanto servos de oração, precisamos profetizar olhando no olhar do irmão. Hoje isso, no nosso meio, de modo geral, está sendo muito difícil hoje em dia, né? Que profeta que profetiza olhando no olhar do irmão. Eu, particularmente, quando eu tenho a graça, né, de pregar a palavra de Deus, mas não gosto de ficar parado, não, né? Ainda mais quando o pessoal filma, grava a pregação dentro do geração nesse tempo que é Meet, né? Agora presencial e Meet. Às vezes a pessoa fica até me acompanhando com a câmera, porque eu não aguento ficar parado, eu gosto de ficar pregando, andando dentro da igreja, enfim. Por quê? Porque ali o Senhor, você está olhando o olhar de cada irmão. E quantas vezes que o Senhor me deu a inspiração, me deu uma graça de falar a palavra de poder na vida daquele irmão, daquela irmã, de modo particular, de modo pessoal. E muitas vezes, né, precisamos exercer essa graça dentro, né, dos nossos grupos de oração, né? Profetizar na autoridade que o Senhor nos concede. E também, como o Deus colocou bem colocado, né, e usar o dom do discernimento, né? Discernir, né? O momento certo, na hora certa. Porque muitas vezes as pessoas profetizam na hora, por isso tem um ciclo carismático, né? Na hora, no momento, não é na hora oportuna de você profetizar, e você profetiza e gera uma confusão, vou dizer assim. E o Espírito Santo, amado, é muito organizado. Muito organizado. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós precisamos ser, né, o Senhor me primeiro o dom do discernimento, da sabedoria, né, para que o Senhor possa trabalhar bem esse dom na nossa vida missionária, né? Trabalhe no seu grupo de oração, e quantas pessoas que precisa de você, né, de mim, do Davidson, para profetizar a palavra de bens na vida daquela família, daquele jovem, daquela realidade, né, do grupo de oração, né? Louvado seja Deus.
Você falou a respeito do ciclo carismático, é muito importante a gente poder recordar aos irmãos que aqui esse programa é para coordenador de grupo de oração, é para membros de núcleo, é para uma liderança que está ativa no grupo de oração, na caminhada da nossa fé carismática. Então, irmãos, é importante sabermos usar os instrumentos que o Senhor nos coloca à disposição. O ciclo carismático é aquele momento lá do grupo de oração mesmo, que acontece toda semana, né? O louvor animado, com cânticos, e voz, e você ergue as mãos, pede as pessoas, né, de forma espontânea para louvar, bem dizer. Esse é o primeiro passo do ciclo carismático. Posteriormente, né, nós temos, após um momento agradável de alegria, né, de louvar, de reconhecer a grandeza de Deus, nós temos um momento de oração. Nós oramos, né, em línguas. Oramos em línguas num momento de clamor, clamando. E aí essa oração ela pode dar de louvor, de júbilo, de ação de graças, de súplica. Infinitos momentos pode acontecer nesse momento de oração em línguas. E aí sim, após feito essa experiência de um momento profundo de oração em línguas, porque a oração em línguas é a oração pessoal. A gente já falou isso, né, em temas anteriores aqui, programas anteriores. É uma oração de edificação particular. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E aí, ninguém sabe o que eu rezo, o que eu oro, mas o Espírito ora em mim. Quando eu já estou preparado, o Espírito já tomou conta de todo o meu ser. Então, enquanto a Assembleia reunida, nós queremos agora, já falamos com Deus, agora vamos ouvir a voz de Deus. E aí vem esse mover profético, cânticos em línguas, profecia em língua, profecia em vernáculo, visões, né? Profecias de cura, palavra de ciência, tantos carismas. E, Marcos, após esse momento desses carismas acontecer e essas confirmações, a gente usa o reconhecimento da presença de Deus e começa a louvar, né, irmão? Louvamos nesse momento. Esse momento ele precisa ser reconhecido. Após esse momento de que Deus falou, Deus libertou, Deus levantou a Assembleia, nós precisamos reconhecer a presença de Deus, agradecendo, glorificando, bendizendo, né, irmão? Porque aí a gente toma posse quando a gente assim faz. Toma posse. Essa etapa do ciclo carismático, muitas das vezes a gente se perde, né? A gente ora, clama, aí às vezes tem o momento da profecia, tem o momento da cura, mas a gente muitas das vezes esquece. Opa, o Senhor se manifestou, louvado seja Deus, ô glória! Vamos exaltar o nome de Deus, porque Ele fez, e aí reconhecer o que Ele fez por meio da profecia. Se foi cura, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor curou no meio de nós, porque o Senhor manifestou o seu poder. É importante a gente usar todos esses mecanismos no momento certo, né, Marcos? Então, com certeza, você colocando isso aí, bem colocado, e esse ciclo carismático é de extrema importância, né, nós exercer dentro dos nossos grupos de oração, né, e ter esse momento de escuta, né, que logo o Senhor vem usar os dons, né, usar dos irmãos para exercer os dons carismáticos, né, o dom de profecia, em especial nós estamos falando hoje, né, mas também logo após a gente saber louvar, bendizer o Senhor, né, porque quantos grupos de oração às vezes ainda não exerce tanto totalmente o ciclo carismático, né? Às vezes canta, depois já passa para o ministério, né, para o pregador, né? E o pregador às vezes tem que fazer um momento de oração bem breve, né? Para não, né? Porque lógico que no louvor do Senhor habita, mas precisa ter um momento de oração após o momento de louvor, né? Um momento de entrega, enfim. E aí a gente às vezes tem que trabalhar isso, né, na Assembleia logo após, né? Cada grupo de oração com a sua realidade. Mas é extrema importância nós, né, ter esse momento de escuta, depois vem os dons, né, vem a profecia, né, e depois, logo em seguida, ver, como você colocou, né, glorificar o nome do Senhor, pela aquela palavra proclamada, profetizar na vida do irmão, na vida da irmã, né, e nós precisamos saber louvar e bendizer o nome do Senhor, né, porque louvar o Senhor pela a graça, né, pelas libertações, pela restauração daquele meu irmão, daquela minha irmã,
através daquela profecia proclamada. Então, é de extrema importância, amados do Senhor, a gente ter esse processo, essa escuta, né, e também abrir, né, nós quanto pregadores, né, quanto servos pregadores, estar atento a ouvir o Senhor, o que o Senhor quer falar para aquela assembleia. E o Senhor vai usar de você como instrumento, quer usar de Amém. mim para ser um grande profeta, profetiza para aquele povo. E logo que o Senhor usar de nós, né, como profeta, profetiza, né, nós bendizer o Senhor, né, louvar o Senhor pelas graças, né, pelas bênçãos alcançadas, né, naquela noite ou naquela tarde, né, que foi um momento assim de bênção para nós. Louvado seja Deus. Queria finalizar esse momento com você falando de duas coisas muito importantes, né? A Uhum. profecia, ela pode ser de uma forma bem direta, né? Eu estou rezando, orando para uma pessoa, e também ela pode ser de uma forma comunitária, como a gente está acostumado, né, Marcos? No nosso dia a dia, grupo de oração. Então, tem essas duas formas que vale lembrar os irmãos, né? Direta, quando eu oro para alguém, particularmente, então eu já estou orando para uma pessoa, ou Deus me fala diretamente, exclusivo, só para uma pessoa, olha, Deus está curando uma pessoa assim, se assado, você vai lá e usa da profecia para aquela pessoa. Eu, comunitária, como a gente sabe bem, que é para toda a Assembleia, vale a gente lembrar isso para todos os irmãos que nos acompanham, né? Que é muito bom fazer esse discernimento de que é importante ter a profecia no grupo, e tem hora que ela é só para uma pessoa. Você não precisa dispor, muitas das vezes, o irmão, é uma coisa particular, e Deus querendo levantar ele, e aí você orando de forma talvez até individual, né? Deus quer falar com ele de forma particular. E também é algo bem importante a gente falar que ela pode ser de forma direta, né? Assim, ou indireta, né? Direta quando a gente fala que é oração em vernáculo, né? A gente está orando aqui no português nosso, na nossa língua, né, nativa, e aí Deus começa a falar conosco. E aí as profecias vêm em português. Essa é a profecia direta. Ela, vamos dizer assim, é clara de se ouvir, né? Ela é limpa, né? E também outros meios que o Senhor usa, né? Às vezes versículos bíblicos, por isso que a gente incentiva os irmãos, não tenha medo de profetizar, porque às vezes Deus te deu um versículo bíblico, né? Isso também é uma profecia de forma bíblica, recordando um texto bíblico, a palavra de Jesus, igual o Marcos falou, né? A profecia sempre vem no primeira pessoa. Eu sou a porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Olha, é o Senhor falando diretamente ao coração. É muito bonito, né, Marcos, quando a gente abre o entendimento dos irmãos para poder usar esse carisma, né? Usem mesmo as ferramentas bíblicas, né? Usem mesmo das moções que o Senhor dá, de fatos ocorridos, lembranças. Muitas vezes o Senhor usa dos dons de uma forma contínua. Vem a palavra de ciência, vem uma imagem, e aí auxilia tudo isso para a profecia acontecer. Às vezes não vem direto uma profecia, não é verdade, meu irmão? Então, como até cita lá na palavra de 1 Coríntios 14, 3, fala que aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los, né? Então, como você colocou bem colocado aí, irmão, né, a profecia, né, pode ser né, coletivo, né, para toda a assembleia, ou pessoal, né, para uma pessoa, né, ou para uma pessoa, para um jovem, para uma jovem, para uma mãe ou para um pai, mas nós não podemos calar, né, diante da voz de Deus que, né, fala no meu coração, para que nós somos ser instrumento mesmo. Então, nós, quanto renovação carismática, nós que já fomos batizados no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, precisamos reavivar esses dons, esses carismas, né, no nosso coração, né, e colocar em prática. Porque hoje a nossa igreja, hoje o nosso grupo de oração, a nossa comunidade, pessoas estão necessitando, e o Senhor precisa mesmo de mim e de você, né, para ser essa boca de Deus para o meu irmão, para a minha irmã. Então, que nós vamos tomar posse, né, desse dom precioso, né, na minha vida e na sua vida. Lógico que tem pessoas que têm outros dons também, né, mas que o Senhor possa me trabalhar em você aquele dom que você acha que, né, você tem mais, né, mais habilidade, mais abertura, né,
mas você nunca pode calar diante do sobrenatural do Senhor. Porque Amém. Deus precisa de mim, precisa de você nessa messe, nessa missão, nesse chamado e nesse tempo, né, tão necessário de muitas pessoas ouvir a palavra de Deus, né, ouvir as graças de Deus através da minha boca e da sua boca, profeta e profetiza do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Marcos, que bênção, meu irmão, de partilha agradável, falar da nossa experiência carismática, falar de grupo de oração, falar da nossa fé é uma bênção. Bom Ficamos demais. muito felizes hoje de receber aqui no RCCBH Informa você, meu irmão, com essa Aleluia. contribuição, né, do seu testemunho, da sua partilha, né, enquanto coordenador do Ministério a nível regional também de pregação. Certamente nos auxiliou, tirou muitas dúvidas, a gente, né, com certeza agradece muito aqui a sua contribuição. Viu, meu irmão? Louvado seja Deus, Amém. viu? Não, eu que agradeço por participar dessa família, porque a renovação, gente, é minha casa, né? Eu não tenho meio termo, não. Eu creio que se a gente é renovação 100%, nós temos que se doar pelo movimento, né? E eu, particularmente, não abro mão da missão. Foi colocado ontem para o pessoal também no site de pregação, não abro mão da missão, porque eu só vou calar um dia que o Senhor me chamar para a glória dele lá no céu. Aí eu vou calar minha boca, mas fora disso, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor pode me usar como instrumento, como Ele quiser usar. Independente, tem as lutas? Tem. Tem a dificuldade? Tem. Mas a minha força está no Senhor Jesus, que me fortalece, que me coloca de pé em ordem de batalha. E que vocês possam me ser, né, agraciados pela essa graça também, você que está nos ouvindo, cada, né, integrante desse movimento maravilhoso, e Deus conta com você, Deus conta com nós. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, né, por essa alegria estar aí com vocês, né, com Douglas, com a equipe aí da RCCBH, né, e eu só tenho a agradecer. Louvado seja Deus pelo convite. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero, como a gente aqui é tudo de casa, viu, Marcos? Aqui a gente não tem meio termo. Eu quero falar com toda a família carismática aqui, que a gente se conhece tem muitos anos, desde a da Secretaria Marcos ali, que a gente, Ministério Jovem, começou aquela transição. Eu ia para a Forania São José Operário, o Marcos me convidava, eu ia para lá pregar para os grupos de jovens. Então, é muito carinho aí envolvido, os irmãos são de casa, viu? Muito bom estar com eles. Eu quero falar aqui para vocês que estão acompanhando a RCCBH Informa, o Marcos toda hora me chamava de Davidson e Douglas, vocês repararam isso aí, né, gente? Davidson e Douglas, Davidson e Douglas, ele não sabia qual que era o meu nome, não. Mas é gente nossa, é da nossa casa, é da cozinha da casa da gente, né? A gente fica muito feliz de estar junto, irmão. Louvado seja Deus, que bom contar com você, saber dessa entrega, é muito feliz, a gente se espelha nesse testemunho, a gente, né, vê a veracidade, né, o quanto é verdadeiro o seu testemunho, que o Senhor possa multiplicar os seus talentos, seu dom, juntamente com a sua família, sua esposa Andréia, digníssima. Amém, glória a Deus. Outra serva do Senhor, bem assídua aí no movimento, louvado seja Deus, que a sua família seja abençoada, viu? Amém, glória a Deus, irmão. Muito obrigado aí. E desculpa aí, tá? Porque eu mudo o nome, é Douglas, gente. Louvado seja Deus. Ainda mais depois que a gente pega a Covid, a gente fica um pouco esquecido, né? Aí que ficou esquecido mesmo. Mas louvado seja Deus. Mas desculpa aí, viu, irmão? Douglas, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A gente é de casa, irmão. A gente é de casa, graças a Deus. Irmão, esse foi o RCCBH Informa. Com muita alegria aqui, eu já vou me despedindo de você. Foi um prazer estar com você nessa segunda-feira. Eu peço que você divulgue, né, o nosso link, compartilhe o nosso programa. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, aprofundando, né, sobre a nossa fé, nossa vivência carismática, sobre, né, os talentos que nós temos, os carismas. Com certeza vamos continuar aí, né, falando dos dons. Acabamos os dons de inspiração e vamos dar sequência agora nos próximos dons. Que Deus nos abençoe, abençoe você que nos acompanha, o seu grupo de oração, a sua missão. Ser renovação carismática é bom demais. Esse é o RCCBH Informa. Nós ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Me deixe entrar no rio, mergulhar.